Olá, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos bem, glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Isso já basta para nós, não é verdade? A graça do Senhor já não basta a cada dia, amém? Semana passada, nós estudamos um pouquinho aí da doutrina quadrangular. Vocês gostaram do estudo? Foi bom? Foi proveitoso? Eu espero de coração que sim, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí da nossa igreja. Tive bons retornos, glória a Deus, aleluia, né? É bom que a gente conheça a raiz daquilo que a gente pratica, né? Da igreja que a gente atua, glória a Deus. Perdão. Semana passada eu falei também que estaria trazendo para vocês hoje um pouquinho da história da fundadora da Igreja Quadrangular. Né? Nós conhecemos a razão do nome quadrangular, as doutrinas, toda a simbologia que envolve, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a fundadora, a Aimee Semple McPherson. É uma história linda, apaixonante, e eu não vou falar muito não. Eu acho que vai ser mais fácil para os irmãos compreenderem a vida dela através de um vídeo aí que eu preparei para os irmãos assistirem. Não é longo, não é cansativo, mas resume muito bem, porque a história de vida dela é imensa. Nós temos no acervo um material impresso também. Não está aqui na minha mão agora para mostrar, porque devido à mudança está encaixotado ainda, eu ainda tenho que procurar, mas precisando, interessando, é só falar aí que a gente disponibiliza, tá? Para vocês estarem lendo e entendendo mais. Mas é uma história assim de muita fé, de muita luta, de muito sofrimento. Foi uma mulher que sofreu muito também, muito, mas teve grandes experiências com Deus, né? E fundou aí a Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês vão entender um pouco mais detalhadamente aí no vídeo, amém? Ainda em relação ao estudo passado, um certo tempo atrás, não vou saber dizer quando, nós tivemos um encontro de liderança lá na Igreja da Pastora Nazaré, e muita gente ganhou lá esse livro aqui, ó, a Declaração de Fé da Igreja Quadrangular. Eu não sei se está dando para ver direito, porque a capa ela é muito brilhante, mas eu vou deixar lá no final do vídeo a foto do livro, igual eu fiz com o outro. Nesse livro aqui também tem toda a doutrina quadrangular explicadíssima, tá? Fala aí da história da Aimee também. Tem um resumo aí bem interessante sobre a vida dela. Quando ela nasceu, quando que ela fundou a igreja, tudo resumidinho, mas dá para entender bastante. E aí entra na denominação e na doutrina quadrangular, igual a gente estudou semana passada. Então, quem não tiver, pode também me procurar, que eu disponibilizo, tá bom? A igreja, amados, ela tem uma pequena biblioteca e é para leitura, é para conhecimento dos irmãos mesmo. Então, quando vocês precisarem de algum material bíblico, né, que por acaso a gente venha ter, sobre algum tema, alguma coisa aí, vocês podem estar procurando a mim, né, que normalmente cuido dessa parte, eu posso estar pesquisando e organizando para vocês, tá bom? Então, nós vamos orar. Já agradeceu a Deus hoje por esse dia? Já falou com Deus hoje? Queridos, até aqui o Senhor tem nos sustentado, não é verdade? Grandes coisas Ele tem feito, grandes coisas Ele ainda está por fazer. Então nós vamos fechar os olhos e vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, tudo que Ele tem feito, colocar nossa vida, nossa família, tudo nas mãos dele. Amém? Feche os olhos, curva aí a sua cabeça, põe a mão no coração, fala com Deus nessa hora. Grandioso Deus Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória. Glória te damos, Senhor,
Oh Deus, como é grande a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigada, papai, por cuidar tão bem de nós. Papai querido, papai amado, abra o nosso coração nessa hora para o entendimento, para o conhecimento, em nome de Jesus. Nós colocamos, Deus, em tuas mãos, sob os teus cuidados, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, a obra que ali se levanta. Oh Deus, quão grande és tu. Muito obrigada por tudo, papai. Cuida, Senhor, da nossa pastora, dos líderes da igreja, papai, de cada membro, de cada visitante. E aquele, papai, que está lá fora, que nunca entrou por aquelas portas. Oh, Deus, toca, papai, toca. Traz, Senhor Jesus, para o teu aprisco cada ovelha que está perdida ali, papai, sem orientação, sem uma luz, papai, sem uma experiência com o Senhor. Papai querido, nós proclamamos que essa cidade, que essa nação toda pertence a Ti. Nós sabemos, papai, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e em Teu nome descansamos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, vamos lá conhecer um pouquinho da história da fundadora da grande igreja do Evangelho Quadrangular. Igreja internacional, viu, queridos? Não é só aqui em Itabiri, nem só a nível Brasil, não. É internacional. Então, vamos lá. História e vida da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee Semple McPherson. Nascida em 9 de outubro de 1890, faleceu em 27 de setembro de 1994. Havia muita coisa que uma mulher não podia fazer na metade do século XX, mas boa parte delas Aimee Semple McPherson fez. Não é à toa que ela foi citada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais importantes do mundo durante o século XX. Quando mulheres não podiam subir em púlpitos para pregar a palavra de Deus, ela liderou reuniões para milhares de pessoas em diversos continentes. Sua fama se espalhou por todo o mundo. Centenas de milhares foram salvos, curados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ela realizou milhares de campanhas, construiu o Angelus Temple, promoveu a abertura de mais de 400 igrejas no país, diplomou 3.000 alunos, inaugurou a primeira rádio evangélica e foi a primeira mulher a pregar a palavra de Deus em uma rádio nos Estados Unidos. Com todo esse currículo, porém, uma lição de humildade faz com que qualquer um de nós sinta que não fez nada por Deus, pois ela termina sua vida dizendo: sinto que fiz muito pouco, embora tenha pregado ao redor do mundo e visto milhares de pessoas serem salvas. Sinto não ter feito virtualmente nada. Se fosse homem, poderia ter feito muito mais, mas sou apenas uma mulher que se entregou a Deus para ser usada por Ele. Toda glória por qualquer coisa realizada pertence completa e unicamente ao Senhor, a quem amo e rendi toda a minha alma. Durante a grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, no ano de 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular. Isso lhe foi revelado enquanto pregava sobre a visão de Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério do Senhor Jesus Cristo. O Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, o Batizador com o Espírito Santo, Jesus Cristo, o grande médico, e Jesus Cristo, o Rei que há de voltar. Vamos assistir ao vídeo. Pregadora, pianista, escritora, num período em que a mulher não tinha voz. Conheça a história de Aimee Semple,
fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que ficou viúva muito jovem, se divorciou por 2 vezes e teria sido vítima de um sequestro que nunca foi devidamente esclarecido. Nasceu em Ontário, no Canadá, no dia 9 de outubro de 1890. Seu pai era metodista e sua mãe, Mildred Kennedy, era do Exército da Salvação. Apaixonada por artes, música e teatro, envolveu-se neste departamento na escola e se afastou de Deus. Conheceu o pentecostalismo através da pregação de Robert Sample. Casou-se pela primeira vez em agosto de 1908 com Robert Sample. Nos primeiros meses de casada, dedicou-se às tarefas domésticas, tocava piano e orava com alguns convertidos. Engravidou no início da carreira missionária. Antes de partirem para a missão na China, passaram pela Inglaterra, onde ela pregou para 15.000 pessoas. Chegando na China, devido à situação precária de alimentação e saneamento básico, ambos contraíram malária. Amy conseguiu se recuperar. Robert, porém, não resistiu e acabou falecendo, deixando Amy grávida de 8 meses, sem dinheiro e sozinha. Diante disso, Amy volta para Nova York, nos Estados Unidos, onde a sua mãe arruma-lhe um emprego no Exército da Salvação. Conheceu Harold McPherson, um homem de negócio do ramo da alimentação, e se casaram em 1914. Posteriormente, tornaram-se pregadores itinerantes. Amy engravidou de um menino e passou a cuidar dos filhos e da casa após o parto. Porém, se sentia inquieta com o estilo de vida que estava levando ao não cumprir o chamado de Deus. Foi neste período em que começou a apresentar quadros depressivos, ataques de nervo e histeria. Há relatos que ela seria negligente e preguiçosa. Em 1923, chegou a ficar internada por conta de uma crise de apendicite e precisou fazer algumas cirurgias por isso. No hospital, escutou uma voz que lhe disse: "E agora? Você irá?" Após 15 dias, estava totalmente recuperada. Em agosto de 1915, diante da grande dificuldade em conseguir público para ouvi-la, levava uma banqueta a uma praça pública e ali ficava sozinha em posição de oração silenciosa durante 20 minutos a 1 hora, até que chamasse a atenção das pessoas para aí começar a pregar sobre maravilhas e milagres. Estavam no período da Primeira Guerra Mundial, onde epidemias e mortes se alastravam. As pessoas encontravam conforto nas pregações de Amy. Os ministérios locais, porém, a tinham como uma charlatana. Num contexto de preconceito racial, abraçou negros e pobres. Sua filha, por exemplo, foi batizada por um negro. Em 1919, Amy iniciou uma série de conferências que se tornaram famosas. Dentro de um ano, os maiores auditórios dos Estados Unidos não comportavam as multidões que queriam ouvi-la. Em 1921, Harold pede divórcio, acusando Amy de abandono do lar. Ela então
foi com os filhos ao Canadá e recebeu o apoio dos pais para a criação dos filhos. Publicava mensalmente numa revista e isso começou a atrair a atenção da imprensa. Escrevia também para uma revista de circulação interna. Nas 4 páginas era possível encontrar pregações, testemunhos, notícias das campanhas e poesias. Em 1924, ela tinha um programa na primeira emissora de rádio pertencente a uma igreja dos Estados Unidos. Era possível ouvir pregações e orientações de cura através da imposição das mãos. Ela publicou alguns livros com seus sermões, escreveu diversos hinos e algumas óperas sagradas. Utilizava-se de sermões ilustrativos e teatrais para explanar a palavra de Deus. A primeira viagem ao exterior foi em 1922 para a Austrália. Amy lutava para recuperar o cristianismo da Bíblia e se baseava em Hebreus 13:8. No ano de 1922, teve a inspiração para chamar seu ministério de Quadrangular. Neste mesmo ano, ocorreu a maior campanha evangelística, onde reuniu-se quase 30.000 pessoas em busca de curas divinas. No dia 1º de janeiro de 1923, Amy inaugurou em Los Angeles, na Califórnia, o Templo Angelus, com capacidade para mais de 5.000 pessoas. Eram realizados 21 cultos semanais e nos primeiros meses houve cerca de 7.000 conversões. Entre os anos de 1918 e 1923, Amy viajou o país por diversas vezes. Em 1924, fundou uma estação de rádio e instituiu uma sala de oração. Seus eventos públicos paravam completamente as ruas de Los Angeles. Em 1925, sua escola bíblica mudou-se para uma sede própria. Neste período, também iniciou vários projetos sociais. No dia 18 de maio de 1926, Amy foi com a sua secretária à praia e ali desapareceu. Até acharam que Amy havia se afogado ao entrar no mar para nadar em Águas Pietra, no México. Após 5 semanas, ela reaparece alegando que fora sequestrada por um casal oportunista. E para conseguir escapar do cativeiro, andou muitos quilômetros pelo deserto. Seus sapatos, porém, não apresentavam características de desgaste ou sujeira. No dia 10 de janeiro de 1927, o caso foi encerrado por falta de provas. E minha mãe viajaram o país, rodando cerca de 320 quilômetros por dia, num carro estampado com os seguintes dizeres: Jesus está vindo, prepare-se. Onde você passará a eternidade? Elas não contavam com ajuda masculina, inclusive nos reparos do carro. Venda de cartão para acessar a fila de cura. Supostamente tinha diversos casos amorosos e supostamente era viciada em drogas. Em 1931, Amy se casa pela 3ª vez com o cantor David Halloy, 10 anos mais jovem que ela. O casamento foi um desastre e durou menos de 2 anos. David não a amava, somente a usou para obter sucesso na carreira. O pedido de divórcio foi feito por David em 1933. O divórcio foi concedido em 1934. Ocorria a sucessão de brigas entre mãe e filha.
No ano de 1927, Amy demitiu sua mãe do cargo que exercia. Mildred, porém, voltou depois de algum tempo, após a filha ter feito investimentos e estes fracassados. Numa certa ocasião, Amy teria quebrado o nariz da mãe com um soco. No ano de 1937, Mildred, apoiada pela neta Roberta, processou Amy, que ofereceu $10 para a mãe e, caso contestasse, não receberia nada. Amy foi pioneira no uso da mídia moderna, especialmente o rádio. Sua realização pública mais notável foi o programa social no Templo Ângelus, que distribuía alimentos, roupas e outros donativos a muitas famílias carentes. Corajosa e à frente de seu tempo, as críticas não abalaram o seu ministério. Ela foi a mais proeminente líder feminina que o pentecostalismo já produziu. Enfrentou sérios problemas de saúde durante a sua vida. Usava tranquilizantes para dormir devido aos problemas de saúde. Algumas pessoas conjecturavam que ela tinha se suicidado. A causa oficial de sua morte foi overdose acidental agravada por insuficiência renal. No dia 27 de setembro de 1944, Amy falece na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 54 anos de idade. O ano de 1944, portanto, foi o ano da conclusão de seu ministério. Diante disso, passou a presidência do movimento para seu filho Rolf McPherson, que permaneceu no corpo diretivo por 44 anos. Seu filho fez um ótimo trabalho. Passou de 400 igrejas para 10.000 durante a sua gestão. Formou a Fraternidade Pentecostal da América do Norte em 1948, em uma aliança com a Assembleia de Deus, Igreja Modelo Bíblia Aberta e a Igreja da Santidade Pentecostal. A Fraternidade Pentecostal da América do Norte tinha o propósito de promover uma ação de unidade interdenominacional dentro da América do Norte. Em 1994, ela foi reorganizada e passou a se chamar Igrejas Pentecostais Carismáticas da América do Norte. Nova visão de expansão e multiplicação de igrejas. No ano de 2001, criou-se mais de 7 distritos. Pretende alcançar mais de 50 distritos independentes por todos os Estados Unidos. Centros administrativos de recursos cá estão sendo criados em locais estratégicos pela nação. Rolf McPherson e sua esposa deixaram a presidência da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1987.